Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso culto, onde trataremos acerca das palavras ditas pelo Senhor Jesus na cruz. E é importante, eu tenho dificuldade com isso, não sei vocês, de nos concentrar no dia, né? Que dia é esse que a gente está vivendo? A gente vai vendo todos os dias de uma forma normal, e é assim mesmo, mas é importante a gente parar e pensar no dia de hoje, dia da crucificação. Para nós cristãos, esse é um dia que tem um sentido muito grande, muito forte, e se a gente não parar para pensar um pouco, a gente se distrai no dia e não vai nem lembrar muito bem daquilo que significa para nós, né? O dia que nós lembramos a crucificação do Senhor. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias, fazer leitura em João capítulo 19, Evangelho de João 19, a partir do verso 17. João 19, 17 em diante, vamos fazer a leitura de forma responsiva. Diz assim o texto: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. É apenas uma passagem de muitas que envolveu esse momento da crucificação. E hoje, nesse culto, nós podemos rememorar um pouco dessa cena tão difícil, essa cena que ficou registrada e o mundo tem conhecimento disso. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido, mas antes, cumprimento aos irmãos também que se encontram em casa através da live. Que Deus também os abençoe nesta manhã. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso de número 33 e 34. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos de número 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda.
Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A primeira palavra do Senhor Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O cenário da crucificação do Senhor Jesus, o Calvário, era extremamente hostil. Haja vista que Pedro nega o Senhor Jesus em 3 oportunidades. A primeira, podemos observar lá no capítulo 22 desse mesmo livro de Lucas, no verso 57, quando ele negou que conhecia o Senhor Jesus. Outro momento foi no verso de número 58, do capítulo 22, negou que andava com o Senhor Jesus. E no verso de número 60, fingiu não compreender a acusação de que ele fazia parte daqueles que caminhavam com Jesus. É nesse ambiente adverso e bem violento que Jesus, estando pregado na cruz, expressa as suas últimas 7 palavras. E é também neste momento que se cumpre a profecia de Isaías, no capítulo 53, no verso de número 12, que diz: Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa profecia vem se cumprir justamente nesse momento da crucificação do Senhor Jesus. No Evangelho também de Lucas, no seu capítulo 23, o qual nós acabamos de ler, cumpriu-se parte dessa profecia. Ali o crucificaram bem com aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E a outra parte dessa profecia cumpriu-se no verso de número 34, onde encontramos a primeira palavra do Senhor Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É nesse ambiente hostil que Jesus intercedeu por transgressores, conforme a profecia de Isaías. Pelos transgressores intercedeu. E nesta oração de Jesus na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, foi a intercessão pelos seus algozes, que ignoravam que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Observamos esse fato no verso de número 1 do capítulo 23, quando ele diz: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. No verso de número 2 ali ainda diz: e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Independente da ignorância e das atitudes daquelas pessoas, Jesus, com um olhar misericordioso, intercedeu por eles, rogando a Deus Pai que os perdoassem. As reflexões desta primeira palavra do Senhor Jesus na cruz nos levam a considerar alguns pontos. O perdão é um ato de nobreza. Jesus, afinal, era rei. Perdão é um ato reconciliador. Jesus é quem reconcilia o ser humano com Deus. Enfim, perdão é um ato de amor, compaixão e misericórdia. Esse foi o olhar de Jesus quando estava naquela cruz. E ainda hoje, este olhar de Jesus para cada um de nós, intercedendo pelas nossas transgressões junto ao Pai. Que Deus nos abençoe. Amém? Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Gostaria, nesse momento, de pedir que você continue a leitura, Lucas 23, só que nós vamos ler dos versos 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43. Diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia.
um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a segunda palavra de Jesus na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O verso 43. Certamente na sua Bíblia, o título que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou é Os Dois Malfeitores. Mas nós também poderíamos colocar aqui um título dizendo o seguinte: A soberania da graça de Deus. A cena do ladrão na cruz é uma ilustração poderosa da eleição soberana e da graça irresistível de Deus. Diante de dois criminosos igualmente culpados, ambos ouvindo as mesmas palavras de Jesus, apenas um é tocado pela graça salvadora. Conforme foi dito na palavra anterior, mesmo Jesus falando sobre perdão, somente um foi tocado por essa graça salvadora. Isso demonstra que a salvação não depende do esforço humano, mas da livre e soberania vontade de Deus. Nesse sentido, nós acreditamos, através da doutrina, que nós podemos dividir aqui 3 tópicos, pelo menos. O primeiro que nós podemos ver nesse texto é sobre a depravação total. O ladrão não tinha nada em si mesmo que o tornasse digno de ser salvo. Sua mente, sua vontade e coração estavam naturalmente inclinados contra Deus. Isso nós vemos quando ele declara que ambos estavam ali crucificados por atos próprios dos crimes que eles tinham cometido. Mas mesmo assim, um deles é transformado ali, no limite entre a vida e a morte. Nós também vemos neste texto a eleição incondicional. Entre os 2 ladrões, apenas um foi escolhido a crer. Isso evidencia que Deus não escolhe baseado no mérito, mas pela graça. Ambos mereciam condenação eterna, mas a um foi dado a fé necessária para crer que Jesus é o Filho de Deus. Nós também podemos ver aqui a graça irresistível de Deus. Um dos ladrões responde ao chamado de Jesus com fé e arrependimento. A graça agiu poderosamente em seu coração, superando a sua natureza pecaminosa que o levou à condição de ser crucificado. Nós vemos também, por fim, que houve a justificação pela fé. Este ladrão que se arrependeu, ele não pôde realizar boas obras. Não frequentou uma igreja, não aprendeu de acordo com teólogos, mas ele foi declarado justo por Cristo, puramente pela fé, pois o que nos purifica é o sangue de Jesus.
Eu gostaria de finalizar trazendo para nós uma aplicação, dizendo que essa mensagem de Jesus na cruz, ela nos lembra que a salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim. Não há ninguém tão perdido que não possa ser alcançado pela graça soberana de Deus. Essa passagem também nos desafia a confiar, não nos nossos méritos, na nossa força, na nossa vontade, mas a confiar somente na suficiência, obra redentora de Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Iremos ler os versículos de número 26 e de número 27. Aqui temos a terceira palavra de Cristo na cruz. Diz assim a palavra do nosso Deus: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Queridos irmãos e irmãs, é com gratidão a Deus que meditamos sobre a terceira palavra de Cristo. Nesse momento, Jesus está em grande sofrimento, enfrentando dores físicas intensas e o peso do pecado da humanidade. Mesmo assim, ele encontra forças para demonstrar amor e cuidado. Essas palavras revelam lições profundas sobre amor, responsabilidade e unidade, que deve caracterizar o corpo de Cristo. Cristo, ao dizer estas palavras, não está apenas cuidando de sua mãe, mas também nos ensina como viver em relação à nossa família e à nossa comunidade de fé. No auge de sua dor, Jesus olha para sua mãe, que está aos pés da cruz, e assegura que ela será cuidada. Ele entrega Maria aos cuidados do discípulo amado. Esse gesto mostra profundo amor de Jesus por sua família e o compromisso de cumprir o mandamento de honrar pai e mãe, conforme Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Mesmo na cruz, Jesus é o exemplo perfeito de obediência e amor sacrificial. Cuidar de nossos pais, filhos e parentes é uma expressão concreta da nossa fé. Podemos demonstrar isso através de atenção e tempo, reservando tempo de qualidade para estar com os nossos familiares, ouvindo suas preocupações, compartilhando momentos de alegria e de dor. Ser um suporte emocional constante, especialmente em tempos de necessidade. Dar apoio prático, ajudando com tarefas diárias, provendo sustento quando necessário e garantir que não falte nada aos que amamos. Assim como Jesus cuidou de sua mãe, somos chamados a demonstrar amor por meio de ações, não apenas palavras. Mas também tem um detalhe. O ato de entregar Maria a João vai além de uma responsabilidade familiar. Ele simboliza o nascimento de uma nova família espiritual. Jesus estabelece uma relação de cuidado entre Maria e João, representando unidade que deve existir entre os cristãos. Em João, capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus nos ensina: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A terceira palavra na cruz é uma aplicação prática desse mandamento. Assim como Jesus uniu Maria e João, somos chamados a cuidar uns dos outros na comunidade da fé.
criando laços fortes de amor e compaixão. Jesus nos ensina que o amor verdadeiro se manifesta em ações concretas, mesmo em situações adversas. Cristo nos ensina que, mesmo diante de grandes desafios, não devemos negligenciar nossas responsabilidades familiares. Devemos honrar nossos pais, cuidar dos nossos filhos e apoiar aqueles que são próximos. Como você tem demonstrado amor e cuidado por sua família? Jesus nos chama a sermos uma família espiritual, cuidando uns dos outros como irmãos e irmãs. Devemos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos na fé, oferecendo apoio emocional, espiritual e material quando necessário. A igreja deve ser um lugar de refúgio, onde cada pessoa se sente acolhida e amada. Como podemos, em nossas vidas, cuidar das necessidades dos outros, especialmente em momentos de crise? Essa é uma pergunta para mim e para você. Jesus demonstrou um amor sacrificial até o último momento. E somos chamados a seguir o seu exemplo, igreja, colocando as necessidades dos outros acima das nossas. Isso pode significar abrir mão de tempo, recursos ou confortos para beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Se Jesus, em sua maior dor, conseguiu colocar as necessidades dos outros acima de si mesmo, será que nós, em nossas pequenas dificuldades, não podemos fazer o mesmo? A terceira palavra de Cristo na cruz nos desafia a viver um amor que transcende as circunstâncias, seja com nossa família biológica ou com nossa família espiritual. Ao cuidar de Maria e confiar sua vida a João, Jesus nos ensina que o amor é a base de todas as relações. Que possamos aprender com o exemplo de Cristo e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Que sejamos conhecidos pelo amor que demonstramos uns pelos outros. É difícil. Que o Senhor nos ajude a viver o amor que Ele demonstrou na cruz. Que Ele possa nos ensinar a cuidar da nossa família e da nossa comunidade de fé. E que possamos ser instrumentos do Teu amor neste mundo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos, irmãos, para a quarta palavra de Jesus na cruz, e chamo a atenção dos irmãos para o texto de Mateus 27, 46, 27, 46, diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quanto você valoriza a sua comunhão com Deus? Talvez é o momento de refletir como está isso. Você tem se sentido em paz, tem se sentido em uma comunhão viva, íntima com o Senhor? Obviamente, muitos responderiam que sim, que têm vivido essa realidade. Mas num caso como esse, o nosso muito vai ser sempre pouco. A nossa comunhão com Deus sempre poderia ser muito mais intensa do que é. Poderia ser muito mais viva, muito mais íntima do que é. Por que nós falamos isso? Porque não existe nada mais importante, nada merece mais atenção, mais investimento na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus. Após a nossa conversão, esta passa a ser a questão mais importante da nossa vida.
nós damos atenção para muitas coisas, vida profissional, vida familiar, relacionamentos. Nada é mais importante do que a sua comunhão com Deus. Esse é o ponto mais relevante da nossa vida. A resposta a essa questão vai influenciar de forma direta o que nós somos, o tipo de decisão que nós tomamos, os nossos valores, as nossas escolhas. Tudo passa por essa questão, nossa comunhão com Deus. Nesse sentido, as palavras de Jesus aqui têm um sentido precioso para todos nós. Veja que, apesar de toda a sua bondade, Jesus sofreu todo tipo de agressão, todo tipo de ofensa. Ele foi ofendido, se sentiu ofendido, quando foi acusado pelos fariseus de expelir os demônios pelo poder de Belzebu. Isso foi uma ofensa tremenda a ele, que era o Filho de Deus. Ele sofreu ingratidão. Poucos se mostraram gratos pelos benefícios que receberam dele. Certa vez, de 10 leprosos que foram curados, apenas um estrangeiro voltou para expressar sua gratidão. Ele sofreu a rejeição. Entre Barrabás, que era um criminoso, e o povo escolheu ali que fosse solto Barrabás e não ele. Sofreu a rejeição. Ele sofreu a injustiça. Pilatos o condenou, mesmo não vendo nele pecado algum, mas ele foi condenado. Ele sofreu a inveja. Por causa desse sentimento da inveja, os fariseus o entregaram à morte. Ele sofreu a humilhação, foi esbofeteado, foi cuspido, foi zombado, fizeram todo o mal contra ele. Ele sofreu a traição, foi traído por aquele que caminhava com ele, que sentava com ele, que comia junto com ele, que viu a bondade dele. Ele sofreu a dor, socos, coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pregos nas suas mãos, nos seus pés. Assim como Jesus, todos estamos sujeitos a muitas coisas. Estamos sujeitos às ofensas, às decepções, às frustrações. Jesus passou por tudo isso, mas num grau infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Sofreu toda a sorte de agressão, de ofensa, de dor, muito acima do que imaginamos, mas nunca as lamentou, antes as suportou com paciência. Não há qualquer registro de uma palavra dirigida ao Pai por ele dizendo: Pai, fui ofendido, fui rejeitado, foram ingratos comigo, me humilharam, meus próprios irmãos não creem em mim, sofri injustiça, me traíram. Nós não encontramos nenhuma palavra de Jesus dirigida ao Pai por conta de tudo isso que ele sofreu. Mas conforme o nosso verso, houve algo na sua condição humana que Jesus não pôde suportar. Ele suportou tudo, mas uma coisa ele não pôde suportar: o distanciamento de Deus. Isso ele não pôde suportar. Nessa hora, então, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Veja que há um forte contraste entre as atitudes de Jesus e as nossas. Enquanto ele se calava com respeito às transgressões e ofensas humanas, às agressões humanas, enquanto ele se calava com respeito a isso, nós reagimos, nós revidamos, nós clamamos pelo juízo de Deus sobre esses que nos ofendem. Enquanto para ele o distanciamento de Deus era insuportável, nós muitas vezes ficamos indiferentes. A vida de muitos cristãos por vezes está vazia, mas às vezes não fazem nada para melhorar isso. Parece que isso não os incomoda tanto, parece que isso não os afeta tanto. O que se sabe é que a sua relação com o Pai era intensa, mas naquele momento pesava sobre ele o pecado dos homens. Algo que Deus, na sua santidade, não podia contemplar, e vem daí esse momento de desamparo. Situação que Jesus não conseguiu suportar, e essa situação ele lamentou. Nós vivemos num mundo afetado pelo pecado, sujeitos a toda a sorte de ofensas, de decepções. As pessoas vão falhar conosco,
as pessoas vão nos machucar, e nós vamos machucar e ofender também as pessoas. Somos muito sensíveis, geralmente mais sensíveis naquilo que sofremos do que com respeito àquilo que nós fazemos. O que nós fazemos parece que não machucou, mas o que os outros fizeram, isso nos machucou. Finalmente, diante dessa palavra, nós precisamos avaliar. Muitos cristãos passam as suas vidas, grande parte de suas vidas, murmurando, ofendidos, reagindo com mágoas, ressentimentos, por isso, por aquilo, e não estão sensíveis, às vezes, a algo muito mais relevante, que é a sua comunhão com Deus. Diante dessa palavra, nós precisamos nos questionar, diante disso que Jesus fala, como está o meu relacionamento com Deus? Será que na mesma medida em que eu clamo pelas dores, pelas ofensas, pelas injustiças que eu sofro, será que eu também clamo pela presença de Deus na minha vida? Será que eu busco isso? O quanto isso é importante para mim, o quanto eu tenho feito, me negado, renunciado, me esforçado, dado de mim para que isso seja intenso, para que isso aumente. Essas palavras de Jesus finalmente nos ensinam que nada é mais importante, nada é mais necessário na minha vida, na sua vida, como foi na vida dele também, a nossa comunhão com Deus. Nada é mais importante do que isso. É isso que Jesus nos ensina. Foi a única coisa que ele lamentou, que ele clamou, foi isso: Deus meu, por que me desamparaste? Que nós possamos aprender com o Senhor a valorizar intensamente a nossa comunhão com Deus. Deus os abençoe. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. A quinta palavra de Jesus na cruz. Convido os irmãos a abrirem no Evangelho de João, para lermos então essa quinta, sabemos qual é a quinta palavra de Jesus na cruz. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 28. João, capítulo 19, versículo 28. Que diz o seguinte: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A escritura aqui citada é o Salmo de número 69, 21, que diz que por alimento me deram fel e para beber me deram de beber, na minha sede me deram de beber vinagre. Até agora, irmãos, nós ouvimos 4 palavras de Jesus, no total foram 7 palavras proferidas. Primeiro, Jesus ele ora pelo perdão dos seus algozes. A segunda palavra, ele promete salvação ao ladrão que jazia na cruz ao seu lado. Ele também falou com amor por sua mãe. A gente viu o cuidado de Jesus entregando-os aos cuidados de João, o discípulo amado. E também o famoso grito de abandono: meu Deus, por que me abandonaste? E agora nós vamos considerar então nesse momento a palavra de sofrimento de Jesus. João 19, 28, tenho sede. Depois disso, Jesus ainda proferiu mais 2 palavras que nós veremos a seguir. Antes, irmãos, permitam-me fazer uma ilustração. A Escócia, de John Knox, berço do presbiterianismo, é muito conhecida por sua geografia, muitos lagos, muitas montanhas. Quem aqui nunca ouviu falar do famoso Lago Ness e da lenda do monstro do Lago Ness? Enfim, há uma crença na Escócia que diz que todo lago é rodeado por uma montanha. E se você quiser saber qual é o tamanho dessa montanha, basta conhecer a profundidade desse lago. Da mesma forma, se você quiser saber a altura da montanha que rodeia esse lago, mergulhe na profundidade do lago que você saberá o tamanho dessa montanha. Claro que isso daí não tem fundamento científico, é uma crença local da Escócia.
Mas há um lugar onde isso certamente acontece: a cruz. A profundidade do sofrimento de Jesus na cruz revela o tamanho e a magnitude do amor e da graça de Deus. Quanto mais nós compreendemos o sacrifício de Jesus, mais podemos apreciar a extensão da graça divina que nos oferece salvação e redenção. A palavra "tenho sede" de Jesus na cruz revela a profundidade do seu amor e do seu sacrifício por nós. Expressa não apenas uma necessidade física, mas também uma obediência à vontade de Deus. Jesus poderia simplesmente dizer "está consumado", mas para se cumprir as Escrituras, e obediente como sempre foi, ele antes diz que está com sede. Segundo a doutrina, nós entendemos que há duas vontades presentes na vida de Jesus. A doutrina diz que há a vontade ativa e a vontade passiva. A obediência ativa de Jesus se manifestou em sua vida de submissão à vontade do Pai. Podemos dizer que Jesus cumpriu perfeitamente a lei ao longo de sua vida, mas certamente o clímax do cumprimento da vontade do Pai foi na cruz, onde ele consumou sua obra de redenção. O teólogo R.C. Sproul fala sobre a obra passiva de Cristo quando ele fala que sua propiciação e expiação, ele é a vítima. Mas também discute a obediência ativa de Cristo, essencial ao ensino de Paulo sobre a justificação. A obediência ativa de Cristo, segundo R.C. Sproul, é a sua vida perfeita sob a lei, onde o velho Adão caiu, nos lançando na ruína. Pela obediência do novo Adão, Jesus, recebemos uma justiça real, realizada em sua vida. A obediência passiva se revelou em sua disposição de sofrer e morrer na cruz por nós. Um sofrimento que abrange tanto a dor física quanto a espiritual, e o anseio profundo pelo cumprimento do plano de salvação e pela comunhão com a humanidade. Lembremos, irmãos, que havia alguns requisitos para que essa obra redentora se cumprisse. Para que isso fosse eficaz, era necessário que fosse feito por alguém que, primeiro, compartilhasse da natureza humana, para que pudesse se identificar com as nossas fraquezas e sofrimento. Aí nós chamamos isso de união hipostática, ou seja, nós cremos que Jesus possui perfeitamente tanto a natureza humana quanto a natureza divina. De uma maneira plena, ele possui essas duas naturezas, humana e divina. E em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai dizer que porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Aí identificando a natureza humana de Cristo. Também era necessário que tivesse a pureza e a santidade necessária para ser um sacrifício aceitável a Deus. Ainda em Hebreus, um pouco mais para frente, capítulo 7, 26, o autor vai dizer: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E ainda era necessário que tivesse a capacidade de suportar a carga dos pecados da humanidade para que pudesse nos redimir. Isso nós lemos lá em Isaías 53, 4, que diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Certamente citando a natureza divina do nosso Salvador. Nessas condições, e concluindo, irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz foi o único capaz de satisfazer as exigências da justiça divina e trazer salvação à humanidade. Somente Jesus poderia cumprir. O Emanuel é o que tinha condição perfeita para que isso se cumprisse. Jesus nos oferece uma promessa preciosa também. E lembrando a sede que ele sentiu naquele momento, ele vai citar lá em João, capítulo 4, 14, que quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Essa água que Jesus oferece é a vida eterna, a salvação e a satisfação espiritual que só Jesus pode nos dar.
O versículo completo, finalizando a meditação dessa quinta palavra de Jesus, de João 4,14, diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive. Deus abençoe. Chamo à frente o presbítero Moacir. Graça e paz, irmãos. A sexta palavra dita por Jesus na cruz está na continuidade do texto que foi lido da quinta palavra, aqui em João 19, foi lido o versículo de número 28. Vamos ler os versículos de número 29 e 30, em particular o 30. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Meus irmãos, a sexta palavra dita por Jesus na cruz é esta que nós encontramos aqui no versículo 30. Está consumado. Está consumado. Aqui nós encontramos uma declaração extremamente significativa feita por Jesus na cruz. Está consumado. Nós sabemos que no original, no grego, esta é uma única palavra, tetelestai. Tetelestai. Uma única palavra, mas que tem um peso espiritual profundo, tremendo. Tetelestai não foi um grito de derrota. Tetelestai foi uma expressão de vitória. Então, meus irmãos, vamos pensar muito rapidamente sobre o significado dessa declaração e como ela tem transformado vidas ao longo do tempo, assim como tem transformado a nossa vida, assim como nos transforma. Então vamos pensar aqui rapidamente em 3 pontos. Primeiro, tetelestai é o cumprimento de todas as profecias sobre Jesus. Quando Jesus disse está consumado, Jesus estava declarando que tudo que havia sido predito sobre o Messias havia se cumprido. Desde Gênesis 3,15, no chamado proto-evangelho, onde Deus promete ali um redentor, até Isaías 53, que descreve o sofrimento do servo do Senhor, tudo foi realizado, cumprido plenamente em Jesus. Jesus, o Cristo, é o cumprimento perfeito do plano de Deus para a redenção da humanidade. Todas as profecias messiânicas se cumpriram em Jesus. Todas. Nós podemos pensar aqui muito rapidamente em algumas. Por exemplo, o nascimento de uma virgem. O nascimento virginal de Jesus foi predito por Isaías em Isaías 7,14, e nós podemos ver o cumprimento em Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. O Cristo haveria de nascer em Belém, foi predito por Miqueias, lá em Miqueias 5,2, e nós vemos o cumprimento em Mateus capítulo 2. Seria traído por um amigo por 30 moedas de prata, predito pelo profeta Isaías, em Zacarias, melhor dizendo, pelo profeta Zacarias, em Zacarias 11, versículos 12 e 13, e o cumprimento nós vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 26, 14 a 16, como foi lido aqui, seria crucificado entre malfeitores, foi predito por Isaías 53, 12, e o cumprimento nós vemos lá em Marcos, capítulo 15, nenhum osso seu seria quebrado. Isso está lá no Salmo, um dos salmos messiânicos, Salmo 34, versículo 20, e nós vemos o cumprimento aqui mesmo em João, no capítulo 19, versículos 32 a 36.
Meus irmãos, cada um desses eventos prova que a vida e a obra de Jesus estavam perfeitamente alinhadas com o plano soberano de Deus. Jesus não foi uma vítima do destino. Jesus foi o cumprimento perfeito da vontade do Pai. Jesus é o cumprimento do plano de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, tetelestai significa a completa derrota do inimigo. O pecado e a morte foram derrotados por Jesus na cruz. O inimigo pode até ter pensado que havia vencido quando Jesus foi crucificado, mas na realidade foi ali, na cruz, que a sua derrota foi selada. E isso a palavra de Deus nos mostra em vários textos, por exemplo, em 1 Coríntios. Quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, Jesus demonstrou que a sua obra redentora foi completa e que agora nós temos livre acesso ao Pai. Pela obra de Jesus temos livre acesso a Deus. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Isso está lá em 1 João 3,8. Sua morte e ressurreição foram a vitória definitiva contra o pecado e contra Satanás. A Bíblia nos ensina também que o inimigo já está derrotado. Colossenses 2,15. Jesus despojou os principados e potestades, triunfando deles na cruz. Portanto, como cristão, meus irmãos, nós devemos viver na certeza da vitória de Cristo, de Jesus, contra o inimigo. Tudo está consumado. Não precisamos temer mais as investidas do maligno, porque ele já foi derrotado na cruz. O nosso chamado com relação a isso é para resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, permanecer firmes na fé e confiar que Jesus já nos deu a vitória. Terceiro lugar, tetelestai significa a plenitude da redenção. A plenitude da redenção. Tetelestai era uma expressão usada para indicar que uma dívida havia sido completamente paga, totalmente paga, totalmente paga. Então, quando Jesus proclamou aqui, está consumado, Jesus estava declarando exatamente isso. Jesus estava declarando que a dívida do pecado foi pago de uma forma definitiva, de uma forma plena, de uma forma completa, de uma forma cabal, de uma forma definitiva. O sacrifício de Jesus foi e é suficiente para satisfazer a justiça divina e trazer a reconciliação entre Deus e os homens. É isso que diz Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o sacrifício perfeito, cumprindo todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Mateus capítulo 27, versículo 51, diz que o véu do templo se rasgou. Um sinal de que o acesso direto a Deus foi restaurado através do sacrifício de Jesus. Redenção completa. Por isso, hoje, meus irmãos, nós podemos falar com confiança o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De fato, porque a dívida foi paga, porque está consumado, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, porque Jesus consumou a sua obra da redenção, nós somos chamados para viver nessa realidade. E diante dessa palavra de Jesus está consumado, a nossa resposta deve ser, só pode ser, tem que ser, primeiro de gratidão, dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A nossa resposta deve ser uma resposta de santidade, de viver uma vida santa. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Nossa vida deve refletir o caráter de Cristo. A nossa resposta a esta palavra de Jesus está consumado, deve ser de serviço. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Nós devemos viver para servir. Fomos chamados por Deus para servir. A nossa resposta deve ser também de proclamação. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
A salvação consumada por Cristo precisa ser anunciada ao mundo. Então, se nós entendemos que Jesus consumou a nossa redenção, meus irmãos, nós não podemos ficar inertes, permanecer inertes. A nossa vida precisa ser um reflexo dessa transformação. Como aqui já foi dito, como está a nossa comunhão com Deus. Porque assim como os discípulos foram impulsionados a pregar o Evangelho após a ressurreição de Jesus, nós também somos chamados, devemos testemunhar, com palavras e sem palavras, com ações e muitas vezes com as reações, vivendo uma fé autêntica e impactando aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Está consumado. É uma declaração de vitória, é um chamado à confiança e é um lembrete de que a obra de Jesus foi suficiente para a nossa salvação. Que essa verdade, meus irmãos, nos impulsione a viver sempre para a glória de Deus, anunciando ao mundo que em Jesus nós temos a redenção completa, porque está consumado. Amém? Bom dia, irmãos, graça e paz. Nós vamos para a última palavra, a sétima. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 23. Lucas 23, versículos 44 a 46. Lucas 23, versículos 44 a 46, diz assim a palavra de Deus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Meus irmãos, a sétima e última palavra de Jesus pronunciada na cruz é uma palavra de rendição. Jesus estava rendendo o seu espírito. Ao dizer estas palavras, Jesus estava concluindo a sua obra, finalizando a sua missão. Ele entrou neste mundo para ser o Cordeiro de Deus, aquele que haveria de tirar o pecado do mundo. Ele sabia muito bem disso. Desde o início ele sabia, estava consciente da obra que ele veio para realizar. Ele era o Cordeiro de Deus. Aliás, o seu predecessor, João Batista, também sabia disso. E declarou certa vez, quando Jesus se aproximava nas águas do Jordão para ser batizado, lá em João 1,29, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ao dizer estas palavras, cumpriu plenamente o seu trabalho, a sua obra, a sua missão. Aliás, ele havia dito que para isso ele havia vindo. Ele havia dito que a maneira que ele glorificaria a Deus seria através da sua morte na cruz, no madeiro, aquele madeiro maldito. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pai, eu fiz, eu terminei, eu concluí, agora a minha missão está concluída e eu estou preparado para estar de volta para casa, do lugar de onde eu vim. É interessante essa expressão, aliás, frases pequenas, por vezes, dizem muitas coisas. Aliás, uma palavra pequena, às vezes, fala mais do que um discurso de meia hora. Por exemplo, foi dito aqui a menor das 7 palavras: tenho sede. Uma palavra tão pequena, porém carregada de significado. Muitas vezes nós falamos muito mais com poucas palavras do que grandes discursos. Jesus, ao dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, estava dizendo claramente que havia terminado a sua obra. É bem verdade que tentaram tirá-lo do caminho.
É bem verdade que tentaram desviá-lo dessa obra que ele está dizendo que acabou. Pedro, certa vez, quando Jesus disse que, olha, eu vou para a cruz, e Pedro disse, que é isso, Senhor? Para que falar dessas coisas? Para que falar de sofrimento? Nós temos um caminho melhor, talvez o caminho do Senhor seja a glória. E Jesus diz assim, arreda-te, Pedro, arreda-te, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus. Tentaram tirar Jesus do seu caminho da cruz, mas ele estava consciente da sua missão. E é interessante, o versículo 44 diz que já era quase a hora sexta. Traduzindo, já era quase meio-dia. E um fenômeno interessante acontece, meio-dia, quase meio-dia, quando o sol está no seu máximo resplendor, o sol está no seu maior calor, meio-dia, e o texto diz que escurece a terra, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 3 horas da tarde. 3 horas de escuridão, quando nós esperávamos que o normal seria que o sol estivesse brilhando no seu maior calor do dia. Houve trevas em pleno meio-dia. Aquele final de semana que começou numa quinta-feira à noite, numa reunião clandestina do Sinédrio, o Tribunal Eclesiástico Judaico, e agora, horas depois, talvez quase 15 horas depois, Jesus vira-se naquele madeiro maldito e diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E é interessante outra coisa que eu observo no texto, tem sempre alguém prestando atenção no que você fala. Às vezes você está falando e acha que ninguém está te ouvindo, mas tem sempre alguém prestando atenção no que você fala. E o que você fala vai impactar pelo menos uma pessoa. É o que acontece aqui no texto. O versículo 47 diz que o centurião, aquela autoridade romana que liderou toda aquela trajetória desde a quinta-feira à noite e viu tudo o que aconteceu, o sofrimento, ele que comandava aqueles soldados romanos, vendo Jesus dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele olha e ele reconhece e diz no versículo 47, verdadeiramente este homem era justo. As acusações eram as mais pesadas possíveis, de que Jesus era um pecador, de que Jesus quebrava a lei de Moisés, de que ele não pagava imposto. As acusações eram as mais pesadas, de blasfêmia, por exemplo. Mas um ímpio, um pagão, um soldado romano, um centurião, vira-se para aquele Jesus pendurado no madeiro e diz, ele era justo. Ele era justo. Tem sempre alguém prestando atenção no que você fala. Sempre alguém, o que você diz vai impactar alguém. E esse homem, ao dizer isso, pressupõe-se que alguma coisa aconteceu com ele, porque ninguém diz assim do nada. Verdadeiramente, este homem era justo. Sempre tem alguém prestando atenção no que você fala e impactando a vida dessa pessoa. Para finalizar, irmãos, a rendição de Jesus, ou a sua morte na cruz, nos ensina algumas coisas, pelo menos 3. E eu quero só citar. Primeiro, a morte de Jesus nos ensina que o nosso pecado é horrível. O nosso pecado é horrível. Não tinha outro jeito, não tinha outra forma de Jesus resolver e satisfazer e pagar a justiça divina. Não tinha outro jeito. O nosso pecado é horrível. Segunda, o amor de Deus por nós é indescritível. João já havia dito isso em João 3,16, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que é que João usa a palavra tal? É porque ele não consegue saber, não consegue expressar, verbalizar isso em palavras. Qual é o tamanho do amor de Deus? João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A rendição de Jesus, portanto, nos ensina que o amor de Deus é indescritível.
não sabemos dimensionar qual é o seu tamanho. E terceiro, a morte de Jesus ou a sua rendição ainda nos ensina que a salvação em Cristo é um dom de Deus gratuito para você e para mim. O preço já foi pago, o sacrifício já foi realizado. Como dissemos, uma das palavras, tetelestai, está pago, está consumado. A sétima palavra, como é que nós a respondemos diante dessa expressão? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como nós respondemos isso? Primeiro, com gratidão. Você e eu precisamos agradecer a Deus, porque Jesus cumpriu plenamente a sua obra satisfatoriamente na cruz. Gratidão é o sentimento do nosso coração. Segundo, devemos anunciar esta salvação. Tem gente que ainda não conhece Jesus e que não se beneficiou ainda do seu sacrifício maravilhoso na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O trabalho foi feito, a minha missão foi realizada. Apocalipse 17:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E agora, na plenitude dos tempos, na história, Jesus vem e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A obra está feita, a missão está concluída, a salvação foi executada. Portanto, você e eu devemos louvar a Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos